Olá, tudo bem? Professor Zé Ricardo aqui em mais um vídeo onde a gente vai trabalhar o assunto tabela periódica. Então, bora lá dar uma olhadinha aqui, divisões da tabela periódica. Como assim divisões, né? A gente vai abordar aqui, ó, 3 pontos em relação à tabela. Em relação ao subnível mais energético, algumas coisinhas a gente vai falar sobre isso. Depois, quanto à classificação do elemento, então algumas características sobre grupos de elementos ali que tem alguma característica interessante ou incomum, e quanto ao estado físico. Tá? São esses 3 pontos aqui nessas divisões que a gente pode enxergar dentro da tabela. Primeira delas, em relação ao subnível mais energético. Né? Então a gente vai ter os chamados elementos representativos, onde o subnível mais energético, que é aquele último que a gente distribui lá na distribuição eletrônica, o último que recebe elétron, ele vai ser no bloco no subnível S ou no subnível P. Já os elementos de transição vão estar aí o último elétron entrando no subnível D ou no subnível F. E eles são chamados, né, o que está entrando no D de transição externa, o que está entrando no F de transição interna. Olhando aqui então para uma tabela periódica, ó, onde que a gente encontra aqueles que estão entrando no subnível S. Estão aqui, ó, nessa partezinha que foi destacada ali agora. As duas primeiras colunas. E o hélio que está ali do outro lado, ó, o preenchimento na distribuição eletrônica, os últimos elétrons que eu vou adicionar vão entrar no subnível S. Tá? Então, na primeira coluna S1, na segunda coluna e lá no hélio S2. Tá? Então, a gente chama isso de bloco S. Daqui a pouco eu vou destacar isso para vocês. Junto aqui com essa outra parte, né, esse quadradinho aqui no final da tabela, que está sendo preenchido o subnível P, a gente tem então esta parte que está destacada aqui, ó, né, as duas primeiras colunas e as 6 últimas, sendo os elementos representativos, tá? Então aqui mais o hélio preenchendo o subnível S e aqui todos esses na distribuição vai estar preenchendo o subnível P, né? Onde que está os de transição externa, né? São esses aqui, ó. Então pega aqui o escândio, o ítrio, e não é o lantânio actínio. Às vezes você encontra em algum lugar aí pela internet colocando que o lantânio e o actínio é que estão nessa transição externa. E não, é o lutécio e o laurêncio, né? São esses dois aqui no final que recebem o seu último elétron no subnível D, tá? Do lantânio até aqui o itérbio e o nobélio estão recebendo os elétrons no subnível F. Então, transição externa são esses daqui e, rigorosamente, mais os dois aqui, lutécio e laurêncio, e transição interna, esses primeiros aqui da série dos lantanídeos e actinídeos, beleza? Só que a gente costuma chamar essas regiões que estão destacadas de blocos, tá? Então vamos ver agora aqui, ó. Esta parte que está aparecendo aqui, ó, né? Que está, né, na cor normal, né? Não está apagado, é o chamado bloco S. E o bloco S ele tem uma particularidade do hélio tá lá, né? Então o que é o bloco S? Nada mais do que são os elementos em que o subnível mais energético é o S, né? S1, S2, S3, né? Com um ou dois elétrons, né? A parte que está aqui, ó, onde preenche o subnível P, a gente chama de bloco P. De forma semelhante, né? Analogamente, bloco D é onde está preenchendo o subnível D e o bloco F, onde a gente está preenchendo o subnível F. Então, essa divisão aí da tabela periódica em relação ao subnível mais energético tem essa lógica, né? Então, a gente tem blocos na tabela periódica que são relacionados aí ao subnível mais energético, aquele último que recebe elétron na distribuição eletrônica, né? Então, ó, uma forma da gente associar também é o seguinte, ó. Se a gente lembrar quantos elétrons cada subnível pode ter, a gente encontra eles aqui, ó. Então, o subnível S, quantos elétrons pode ter no máximo? No máximo 2. Então, eu vou procurar na tabela periódica onde que tem duas colunas. A gente encontra aqui, ó, aqui que tem duas colunas. Então, aqui é o bloco S. No subnível P, cabe no máximo quanto? 6. Então, qual dessas partes aqui que se destacam? Porque se destaca, né? Ó, tem essa primeira parte mais alta, esse meio baixo, lá no final mais alto, e essa parte separada aqui. Então, a gente vê que tem quatro áreas aqui na tabela periódica, que são referentes a esses 4 blocos, né? Qual que é o bloco P? Esse que tem 6 colunas, ó. 6 colunas, bloco P.
Qual que é o bloco D? É aquele que tiver 10 colunas. Então, se eu olho para cá, aqui tem 15 colunas. Aqui tem 10, então o bloco D está aqui. E, ué, mas se aqui tem 15 colunas, por que que tá errado então? Porque o F é no máximo 14. Ok, e aí eu falei na tela anterior, né? Ó, esse Lutécio e Lourenço, eles fazem, na verdade, parte do bloco D, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, do lantânio até o itérbio, a gente tem 14 colunas, né? São as colunas aí que vão receber do F1 até o F14 na distribuição eletrônica, beleza? Então, blocos da tabela periódica é relativamente importante aí a gente ter essa ideia, beleza? Agora vamos falar quanto à classificação dos elementos. Eles podem ser classificados, né, como metais, ametais, semimetais, que já é um termo que está sendo abandonado, e gases nobres, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa representação de tabela aqui, ó. A gente tem aqui os elementos metálicos, né, representados aqui em azul. Então, a maior parte dos elementos são metais, né? A gente tem aqui em cinza, né, os não metais. A gente tem dentro dos não metais, né, uma classe especial que são os gases nobres. Então, ela fica com uma classificação à parte, né, gases nobres. Entre os metais e os não metais, tem esse trecho aqui, ó, que está destacado em rosa, que é chamado de semimetais, são chamados de semimetais. Embora atualmente já não é mais recomendado, nas próximas telas eu vou comentar isso. Tá? E observe que tem o hidrogênio. O hidrogênio é o hidrogênio, né? Ele é diferente. Mas se a gente fosse forçar uma classificação, qual seria a classificação do hidrogênio? Seria não metal. Então, o hidrogênio é um não metal. Tá? Agora, a classificação em relação a semimetais, ela já não é mais recomendada pela IUPAC. A recomendação atual da IUPAC é que sejam apenas metais, ametais e gases nobres, tá? E aí, como é que fica aqui, ó? Novamente, o hidrogênio fica à parte, né? Ele nem é citado, mas ele é efetivamente um ametal. Qual que é a diferença aqui, ó? O que sumiu, né? Sumiu os semimetais. Onde que estavam os semimetais antes, ó? Os semimetais eram essa partezinha aqui, ó, tá? Então, a gente observa aqui, ó, agora não tem mais o rosinha, né? Ou foi para metal ou foi para não metal, né? Qual que é a lógica? Ó, essa diagonal aqui do boro, que era, né, semimetal, agora passou a ser não metal. E aqui, esses três de baixo aqui, né, passaram para o lado dos metais. Então, agora, germânio, antimônio e polônio são classificados como metais e boro, silício, astato e telúrio são não metais. Beleza? Então, teve essa diferença aí. Que vai ter tabela que ainda vai trazer. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra tabela que ainda tem essa subdivisão, então é bastante comum você encontrar ainda. Ok? Agora, em relação ao estado físico. A gente tem, né, classicamente aí sendo falado às vezes, que a 25 graus Celsius só 2 elementos são líquidos, né? A maioria sólidos e alguns são gasosos, tá? Essa então, divisão quanto ao estado físico são os 3 estados físicos básicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? É bastante comum a gente encontrar esse tipo de informação aqui e muitas vezes associando essa tabela, a essa disposição, essas cores aqui que eu já vou comentar, como sendo a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e não é bem por aí, tá? Aqui o que a gente tem? A maioria dos elementos, esse que está em verde aqui, né? É a caixinha em verde e destacado aqui, as letras todas estão em amarelo, né? Mas essas caixinhas verdes representam elementos que estão no estado sólido, tá? Só que nessa configuração aqui a gente está falando de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, tá? Então, nessas condições, a 0 graus, a gente tem todos esses elementos de verde sendo sólidos. Os dois líquidos são o bromo e o mercúrio, tá? Então, bromo e mercúrio. Os demais aqui, que estão no azulzinho, cinza, são gases, tá? Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, todos os gases nobres, obviamente, por isso que eles são chamados de gases nobres, né? Porém, tá? Se a gente sobe um pouquinho para 25 graus, que muitas vezes é associado que o bromo e o mercúrio na temperatura ambiente é o que são os que estão líquidos, não é bem por aí.
E aí eu vou te indicar aqui, para a gente fechar esse vídeo, esse site chamado Ptable, né, onde é uma tabela periódica interativa, e eu vou mostrar especificamente essa parte aqui do estado físico, né? Tem muitas coisas que você pode explorar nesse site, fica à vontade para conhecer lá, mas eu vou colocar aqui especificamente a parte, ó, onde a gente pode mexer a temperatura, tá? Então aqui, ó, está numa temperatura do zero absoluto, né? Ó, se você olhar aqui, ó, são todos sólidos exceto o hélio, né? Então aqui, ó, menos 273 graus Celsius. Vamos colocar aqui em 0 graus, que eu falei que era 0 graus, ó. Olha em 0 graus como é que fica. Ó, sólidos, quando eu aponto aqui, ó, para a letra C, né, tudo que está em preto aí agora são sólidos, né? Líquidos, olha só, 0 graus bate com a imagem anterior, né? Ó, o bromo e o mercúrio líquidos. Gases, ó, bate também com aquela imagem anterior, ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres. Esse desconhecido aqui, que são, naquela tela anterior estava até trazendo aqui, né, alguns desses desconhecidos como sólidos. Supõe-se que sejam sólidos, mas efetivamente não se conhece o estado físico. Porque como são todos elementos artificiais e foram criados em baixíssima quantidade, 2, 3 átomos foram identificados, não tem quantidade suficiente de átomos para a gente poder ver eles se agrupando, né, perceber, né, entre aspas, eles se agrupando num estado físico. Mas supõe-se que sejam sólidos, tá? Mas efetivamente não tem estado físico determinado. Agora, observa aqui, ó, vou mudar, né, a temperatura. Você pode fazer isso mexendo por essa barra aqui, né? Mas eu vou, para ser mais específico, digitar ali, ó, 25. Observe quando eu digitei, não sei se você percebeu, o frâncio aqui, ó, ele ficou em azulzinho, né? Então, agora, ó, a 25 graus, que seria uma temperatura ambiente, a gente tem o bromo, o mercúrio e o frâncio líquido, tá? Então, se eu jogar aqui, ó, para 30 graus, eu já devo ter aqui, ó, o galho já chegando, que é 30,15. Então, a 30 graus aqui, o site já está dando o galho como líquido, né? Se eu jogar aqui, ó, para 31, aí certamente o galho vai estar líquido. Então, eu consigo, né, saber, se for a 100 graus, a água fervendo, se eu colocar os elementos aqui dentro de água fervendo, será que vão estar líquidos, né? Aí você pode pensar, olha só, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos estariam líquidos, né? Só que não coloque ele em água, por favor, senão vai dar acidente, tá? Mas aí você pode, né, se quiser, acessar esse site aqui. Lembrando, o site é o Ptable, né, ptable.com. Você chega lá, tem essa parte de estado físico e tem uma série de outras informações que você pode procurar ali nessa tabela. Tem uma parte que você vê informações específicas do elemento químico, propriedades do elemento. É um site bastante interessante. Fechou? Mas, por hora, era isso. Nesse vídeo é isso. Eu agradeço se você está aqui assistindo até o final. Deixa aí o seu curtir se tiver a opção onde você está assistindo esse vídeo. Comenta também se tiver aí numa plataforma que permita comentário. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.